Deus abençoe a todos. Quem já achou, diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 16. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e as lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvis meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos? Louvando ao Senhor, agradecendo a Ele por estar conosco e nos permitir estarmos nele. Nós temos muita coisa para fazer em pouco tempo, então, sem mais delongas, nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra que foi lida, onde Jesus está se declarando, se autodeclarando: eu sou a videira e vocês são as varas. Se Jesus vivesse nos nossos dias, e aqui na região de Barra do Choça, ele diria: eu sou o cafezal verdadeiro. Vocês são os galhos. Ou seja, eu sou o tronco, vocês são os ramos. E a vontade do Pai, segundo Jesus, aqui nessa declaração, é que nós frutifiquemos, e nós levemos uma vida frutífera, que nós levemos uma vida produtiva na sua presença. Mas o que significa para o crente ser frutífero? Porque o pé de uva, ele produz, obviamente produz uvas, o cafezal produz café, a laranjeira produz laranja, a bananeira produz banana, e o crente produz o quê? Qual é o fruto que nós precisamos dar? Que tanto o Senhor enfatiza aqui, que nós precisamos ser frutíferos, que Ele é o galho principal, o tronco da árvore. Nós somos galhos e nós precisamos estar nele para que possamos produzir fruto. Mas que tipo de fruto o crente produz? Já que nós não somos literalmente uma árvore, mas metaforicamente estamos sendo aqui tratados como tal. Qual seria o fruto que o crente deve produzir? Porque aqui está dito claramente que aquele que não produz será cortado e lançado fora. Então, qual é o fruto que nós, enquanto cristãos, enquanto crentes em Cristo Jesus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, qual é o fruto que nós podemos produzir? O Salmo 1, todo mundo conhece, ele diz assim, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite.
E esse tal é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, não secam, não caem, e produz seu fruto na estação certa. Então, o que significa ser frutífero? Observe que nós precisamos produzir um determinado tipo de fruto. A fruta ou fruto que o crente produz está relacionado com as suas atitudes, com a sua posição diante de Deus, em obedecê-lo e em fazer a sua vontade, em cumprir seu propósito aqui nesta terra. Veja o que acontece com Jacó na casa de Labão. Leia depois Gênesis 24 até o capítulo 29, vai falar sobre a história de Jacó na casa de Labão. A Bíblia diz que tudo quanto Jacó colocava a mão prosperava. A Bíblia diz que as ovelhas de Jacó cresciam abundantemente. A Bíblia diz que os negócios de Jacó fizeram prosperar e que a sua vida foi um caminho de prosperidade. A Bíblia diz ainda que um dos filhos de Jacó, chamado José, que foi vendido para o Egito como escravo, na casa de Potifar, tudo que ele botava a mão prosperava, era abençoado. Depois ele foi traído pela esposa de Potifar, foi lançado na prisão, e mesmo na prisão, tudo que ele fazia prosperava. Sabe por quê? Porque José tinha uma vida íntima com Deus, tinha uma obediência extrema ao Deus do céu, sabia quem ele era, sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, porque Deus já tinha lhe dado sonhos. Então isso é ser frutífero, é fazer a obra de Deus e fazer com que o que nós colocamos as mãos prospere. Se Deus colocou algo em suas mãos para fazer, faça. E se está prosperando é porque você está produzindo fruto. Glória a Deus. Tudo que Deus colocar em suas mãos para fazer, faça com carinho, faça com esmero, faça com afinco, faça com persistência, faça com força, faça com amor. Porque isso vai prosperar e isso mostrará para Deus que você está produzindo fruto. Glória a Deus. Então nós precisamos ser frutíferos. José lá na casa de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Na cadeia, tudo que ele fazia prosperava. E depois José, ele é promovido a governador, né? O vice-presidente daquela nação, daquele império tão poderoso. E tudo quanto José fez enquanto governador prosperou na terra do Egito, porque Deus era com ele era com Deus, e tudo que ele fazia frutificava. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Tudo que você fizer, prosperar. Tudo que você fizer, né, seja para a glória de Deus, o nome do Senhor seja glorificado. Agora, não podemos pensar em prosperidade, em frutificar, apenas no âmbito material, porque se a gente pensar em frutificar ou em prosperar somente aqui financeiramente, a gente será os mais pobres e miseráveis pecadores dessa terra. Porque prosperar não está ligado a enriquecer. Prosperar não está ligado a ganhar dinheiro. Portanto, nós não estamos aqui pregando uma teologia de prosperidade que visa apenas ganhar dinheiro, vencer na vida. Eu poderia muito bem estar aqui animando vocês, dizendo: olha, Deus está abrindo porta para alguém, Deus está dando chave do carro para alguém, Deus está dando casa para outro, Deus está curando, Deus está dando saúde para outro, Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu poderia muito bem estar aqui mexendo com o seu emocional e você pulando, gritando, dando glória a Deus, achando que Deus estava realmente fazendo isso. Mas nós pregamos uma prosperidade que vai muito além daquilo que é financeiro, daquilo que é material. Nós pregamos uma prosperidade que, além da vida material próspera, nós temos também uma vida com Deus próspera, produtiva, frutificativa, né, ou frutificante diante da presença do Senhor, porque nós estamos em Cristo e precisamos produzir frutos em Cristo. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Por que eu devo ser frutífero? Qual é o objetivo de Deus em dizer que eu e você precisamos ser frutíferos? Primeiro, porque é a nossa essência. Se a gente não fizer isso, a gente morre. Se a gente não frutificar, nós vamos morrer. Se nós não frutificarmos, nós vamos perecer. Olha o que diz a palavra de Deus: eu sou a videira e vocês são os ramos.
Ou seja, Jesus está dizendo que a natureza dele, ela é passada para nós através do vínculo. Quando Paulo diz que nós éramos zambujeiro bravo, uma erva daninha que foi enxertada na videira verdadeira, agora nós não somos mais erva venenosa, agora nós somos os galhos que partem do Senhor. Aleluia. Então aquilo que corre no sangue, na veia de Jesus, passa para mim, para você, nossa essência também. Então por isso é que eu preciso frutificar, está na nossa essência. Se você não tem uma vida próspera, se você não tem uma vida próspera, entenda-se prosperidade como sendo a vida de relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Se a pessoa não tem essa vida de vínculo com Deus, ela está um tanto que desligada da videira verdadeira. Porque nós, enquanto cristãos, a própria palavra cristão quer dizer pequenos cristos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, alunos de Cristo. Então, se eu sou um seguidor de Cristo, se eu sou aluno de Cristo, discípulo de Cristo, estou ligado em Cristo, eu tenho que andar como Ele andou, viver como Ele viveu, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou. Então, quando fizermos isso, nós estamos em conexão com Ele e nós vamos frutificar. Nós vamos frutificar. Esta palavra que enquanto eu lia, Deus falava ao meu coração, que essa palavra era para fortalecer a igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que porque não tem um cargo, não tem um título, ela não tem nenhuma importância. Mas Deus está nesta noite aqui dizendo para alguém que você tem valor sim, que você tem importância sim, que você é galho e está ligado na videira e Deus quer ver você produzir. E claro que nem todo galho produz igual. Se você for no pé de café, você vai ver que uns galhos têm muito café, outros têm pouco café, né? Então nem todos produzem igual, é de acordo com a sua possibilidade. Mas o que você está fazendo é importante para o Reino de Deus. O que você está executando na obra é importante para o Reino de Deus. E fique tranquilo que o mesmo Deus lhe recompensará pelo fruto que você está produzindo aqui no seu reino. Aleluia. Então, meus caros, é a nossa essência, porque nós somos videira, nós somos plantação de Deus. E você que é dono de fazenda, vocês que são fazendeiros aí, tem roças que planta, e quando você planta, você quer colher, sim ou não? Alguém planta para não querer colher e fazer a colheita? É perda de tempo, é perda de investimento de dinheiro, porque quem planta quer colher. Então, quando Deus nos plantou na sua obra, Ele deseja que nós produzamos muito fruto para que a colheita seja grande. Aleluia. Então nós precisamos frutificar, porque esta é a nossa essência. Nós somos videira, nós somos a plantação de Deus. Em segundo lugar, nós devemos produzir, nós devemos ser frutíferos, porque tem alguém investindo em nós. Para você estar aqui nessa noite, alguém morreu, derramou sua última gota de sangue, foi humilhado, foi esbofeteado, foi preso, foi injuriado, foi injustiçado, mentiram acerca dele, blasfemaram dele e o penduraram numa cruz, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Tem alguém trabalhando por você. Tem alguém trabalhando por essa igreja. Tem alguém trabalhando por esse povo. Então eu quero deixar aqui bem alto, bem claro, para o inimigo de nossas almas, que pensa que nós somos um povo sem dono, que pensa que nós somos um povo, jogado aí ao léu. Muito pelo contrário, nós somos o povo de Deus. Nós somos a plantação de Deus. E Jesus disse o quê? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que é que o lavrador faz?
ele cuida da plantação. Ele investe na plantação. Então, na hora que necessita, ele limpa, capina. Na hora que precisa, ele aduba. Na hora que precisa, ele poda, para que a sua plantação seja cada vez mais produtiva, cada vez mais eficiente naquilo que é a sua produção. Então Deus está constantemente cuidando da igreja. Deus está limpando. Às vezes a palavra vem que é dura, que bate na gente, que as costas doem, a gente sai daqui com o ouvido tinindo, né? Nos puxão de orelha que Deus dá na gente, é Deus limpando. É Deus cuidando de você. Então não fique bravo com o pastor, não fique bravo com o pregador, quando ele pregar duro, quando ele chamar atenção pela palavra, porque isso não é obra nossa, essa obra aqui é de Deus, e é Deus cuidando da sua obra para que ela seja cada vez mais produtiva. Aleluia. Mas às vezes Deus também aduba, e aduba é aquilo que ajuda a planta na sua nutrição. E todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você está sendo nutrido por ela. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, você está sendo edificado por ela. Você está sendo fortalecido por ela. Nesta noite Deus está fortalecendo a sua vida. Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está fortalecendo o seu espírito. Deus está te dando vigor. Deus está te dando mais vontade de fazer as coisas que Deus colocou em suas mãos. Porque tem muita gente que está fazendo a obra, mas está assim pensando em desistir, pensando em parar, dizendo eu não vou mais fazer porque não está dando certo, eu não estou tendo forças, eu não estou tendo condições. Deus está lhe dando uma injeção de ânimo nesta noite, para que você não pare, para que você continue, para que você prossiga na sua jornada, prossiga no teu serviço, prossiga naquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. É a palavra de Deus que está te nutrindo nesta noite, não só agora, mas todas as vezes que você vem e ouve a palavra, entende a palavra, se alimenta da palavra, é Deus adubando a sua igreja. É Deus cuidando da sua igreja. É Deus fazendo com que a igreja ela tenha condições de continuar na sua existência. Mas às vezes também a Bíblia diz que Deus poda. Olha o que diz aqui, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, quando Deus olha para a sua lavoura e vê que tem uma vara, que um galho que não está produzindo, Ele tira, Ele corta. Você não vê quantas pessoas já levantaram a mão aqui nesta igreja, dizendo: eu aceito Jesus como Salvador. Ficou um tempo e saiu. E a gente fica preocupado, dizendo: meu Deus, por que fulano saiu? Por que fulano desistiu? É Deus limpando. É Deus podando a sua plantação. A gente fica triste? Fica. Mas o galho que não dá fruto, o Senhor tira e lança fora. O galho que não dá fruto, o Senhor tira e joga para ser queimado pelo fogo. Então, por isso nós precisamos ser produtivos. Por isso nós precisamos fazer com amor a obra de Deus e ver o resultado frutífero daquilo que nós estamos fazendo. E claro que um agricultor experiente sabe quando uma planta ela está doente, que precisa de tratamento, que precisa ser cuidada de uma forma especial, como também ele sabe aquela que já morreu, que não dá mais para fazer nada, né? Os irmãos que estão aqui, boa parte conhece a colheita do café, o tratamento do cafezal, e algumas vezes é necessário que o café seja desbrotado. Quem já fez serviço aqui na roça? Deixa eu ver. Então o que acontece? Tem lá um broto que não serve para nada. Tem lá que está ali só prejudicando, que está ali só sugando a seiva da planta. Aí a gente vai lá e arranca, joga fora, porque não presta para nada, não é frutífero, não produz nada.
Aí a gente, enquanto lavrador, vai lá e tira. E é mesmo assim que Deus faz na igreja. Ele olha para a igreja e sabe, aquele que está doente, que precisa de tratamento, que precisa ser curado no sentido espiritual, que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado de forma especial, Deus cuida. Porque às vezes a gente está assim meio catimbando, balançando para um lado para o outro, a gente está fraco. Mas ainda estamos na igreja, porque Deus sabe que nós só estamos passando por uma fase, mas que se formos tratados, nós voltaremos a produzir frutos. E é por isso que eu e você ainda estamos aqui, porque Deus está nos tratando. Mas aquele que não demonstra, não dá nenhum fruto, Deus tira, arranca e joga fora, como diz o texto aqui, ó. Limpa toda aquela que dá, toda vara que em mim não dá fruto, o Pai tira. E limpa toda aquela que é frutífera. Agora mais um detalhe. Mesmo a planta frutífera, a árvore frutífera, ela precisa ser podada às vezes. Além do desbrote, ela precisa ser podada. E se a planta soubesse falar, quando Deus vai lá e ela diria: ai, está doendo. Se a planta soubesse falar, tivesse sentimento, ela ia gritar, porque a poda dói. É uma amputação que se faz na planta. Dói. Está doendo o que você está passando agora? Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está doendo. O momento não é fácil. O momento não é difícil. Você está pensando que Deus lhe abandonou, que Deus não cuida de ti. Às vezes até ora indagando: Senhor, cadê tua mão? Cadê tua providência? Cadê a resposta das minhas orações? Cadê a resposta dos pedidos que eu te fiz nas madrugadas? E Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou te podando para que você dê mais fruto ainda. Aleluia. É Deus limpando sua vida, limpando sua alma, limpando seu coração. Às vezes aquela amizade que você tinha tanto apego, Deus tirou e está doendo no seu coração, é Deus lhe podando. Às vezes aquele relacionamento, é Deus lhe podando. Às vezes aquele negócio, aquela sociedade que não deu certo e você ficou triste porque estava confiante, é Deus podando, para que você não pare de produzir, para que você não pare de frutificar. Então, no momento da poda, levanta as mãos e glorifique a Deus, porque Deus está investindo na sua vida. Aleluia. Deus está investindo em você. Deus está investindo no seu casamento, investindo no seu comércio, investindo no seu negócio, investindo no seu ministério. Deus está investindo nesta igreja. Aleluia, porque é uma igreja que é frutífera, e o texto diz: quem é frutífero, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Então, quando a planta precisa ser podada, Deus poda. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que traga desconforto no momento, mas depois o resultado é bem melhor do que o anterior, porque Deus, como um lavrador experiente, Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para essa igreja. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele tira. Versículo 2. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Mas pastor, eu não quero mais porque estão falando mal de mim. Eu não quero mais porque estão me criticando. Eu não vou cantar mais porque disseram que minha voz é feia.
Não vou pregar mais porque disseram que eu não sei pregar. Vou sair do grupo. Vou sair do ministério porque estão me criticando. E Deus está perguntando para você nesta noite: você já viu alguma árvore cheia de fruta que nunca levou uma pedrada? Só leva a pedrada aquele que está produzindo. Às vezes a fruta, a melhor fruta, a mais bonita, está lá em cima, no olho da árvore. E aí você fica olhando e vou dar um jeito de tirar aquela fruta. Pega uma pedra. Quando era menino, a gente ia lá pelas as regiões de Barra Nova, e aí para tirar abacate a gente não conseguia subir lá no pé, às vezes por medo e às vezes porque não dava mesmo. Só que a gente tacava pedra, e quando o bicho estava mais carregado, mais abacate caía. E Deus me fez lembrar dessa história meio que esdrúxula, mas para ilustrar que toda árvore frutífera ela leva pedrada. E a colheita dói, porque a colheita é uma amputação da planta, né? E Deus pergunta para você nessa noite: você já viu alguma planta carregada não sofrer algum ataque por causa do seu fruto? Se você está sofrendo ataque, se você está sofrendo crítica, se você está sofrendo perseguição por causa daquilo que você está fazendo para Deus, é um verdadeiro sinal de que você está frutificando na obra de Deus. Então não pare com isso. Não deixe de fazer pelas críticas. Não deixe de trabalhar pelas palavras contrárias que você ouviu. Não pare de cantar porque alguém falou que sua voz é feia. Não pare de pregar porque alguém disse que você não sabe. Continue, porque é prova de que Deus está, aleluia, aprovando o seu serviço e que você está sendo uma árvore frutífera na presença do Senhor. Então continue. Não para não. Continue. Deixa eu lhe perguntar mais outra coisa. Se o pé de café soubesse falar, na hora que você está colhendo café, lá na minha, acho que aqui não tem não, mas lá onde eu morava, em Barra Nova, tinha umas pessoas que a gente chamava mão de folha. Você já ouviu falar a expressão? Mão de folha. O pezinho de café ficava assim, ó. O cara pegava 50 latas de café num dia. E ó, a duas mãos, igual tá desleitando vaca. É o famoso mão de folha. E se o pé de café soubesse falar e sentisse, tivesse sentimento, eu não ia gritar na hora da colheita? Com cada supapo, com cada puxavão, às vezes quebra até as galhas do bichinho. Se ele soubesse falar, ele ia gritar: tá doendo, para aí um pouquinho. Mas é porque toda planta que é frutífera, ela sofre algumas vezes na hora da colheita do seu fruto, porque ela está sofrendo ali uma espécie de amputação, está arrancando um pedaço daquela planta. Mas isso se faz necessário, né? Se faz necessário para que a planta continue produzindo, para que ela continue frutífera. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser frutíferos em segundo lugar, porque Deus está investindo em nós. Ele é o agricultor, Ele é o lavrador. E o lavrador que é bom, ele sabe como investir para que a plantação fique melhor. Então Deus está investindo em você. Se for preciso, Ele abre o mar vermelho para você passar no meio. Se for preciso, Ele entra na cova do leão contigo. Se for preciso, Ele faz você andar sobre as águas. Se for preciso, Ele vai fazer o sol parar, a lua parar, a terra parar, para que você continue lutando e vença a guerra. Se for preciso, Ele tira a água da rocha para você beber. Se for preciso, Ele manda maná do céu para você se alimentar. Se for preciso, Ele mesmo desce e vem lhe defender, porque Ele está investindo na sua vida. Então confia no Senhor. Confia nele. Aleluia, Deus. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Então, para encerrar, meu tempo está
acabando aqui, para encerrar, nós precisamos ser frutíferos, porque fomos escolhidos para isso, selecionados, para que fizéssemos a obra do Senhor. E o versículo 16 que nós lemos diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, disse o Senhor. Glória a Deus. Salmo 100 nos diz que o Senhor é que nos escolhe. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês e vos fiz povo santo, povo meu, povo lavado, povo escolhido, né? Povo selecionado. O capítulo 15 e o verso 16 que lemos aqui, Jesus está declarando que Ele nos escolheu. E nós fomos escolhidos sim, por Deus. Estamos aqui por sua livre escolha, por sua soberana vontade e por sua presciência nos escolheu e nos predestinou para que pudéssemos ser seu povo, para que pudéssemos ser um povo especial, zeloso e de boas obras aqui sobre essa terra. Então nós fomos escolhidos. Um dia Deus falou para Moisés assim: diga para o meu povo que eu os escolhi, de toda a terra eu escolhi esse povo para ser meu, para ser nação santa, para ser uma nação sacerdotal, um povo eleito, um povo adquirido. Toda a terra é minha, mas eu escolhi você. Você pode profetizar isso na vida do seu irmão aí do lado? Toda a terra é do Senhor. Diga para ela aí. Todas as nações são do Senhor, mas Ele escolheu você. Ele escolheu você. Tinha tanta gente para estar aqui hoje, mas Ele escolheu você. Tinha tanta gente para estar pregando aqui hoje, mas Deus escolheu a mim. Tinha tanta gente para cuidar do grupo, mas Deus escolheu a senhora. Tinha tanta gente para cuidar dessa igreja, mas Deus escolheu o pastor Ney. Tinha tanta gente que queria estar sentado onde você está, sendo ministrado com a palavra, mas não estão, mas você está, porque Deus lhe escolheu. Mesmo você que ainda não fez a sua decisão com Cristo, mesmo você que ainda não aceitou a proposta do Evangelho de Cristo, ou seja, que não frequenta a igreja ainda, mesmo você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você. Glória a Deus. Vocês não vieram aqui por acaso. O Espírito Santo trouxe vocês até aqui. Glória a Deus. E quando Ele faz com propósito. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ou seja, vos autorizei, vos dei a ordem, vos estabeleci para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Só aquele que é escolhido de Deus tem um fruto permanente. Porque em toda árvore você percebe que algumas frutas elas caem antes da hora, elas amadurecem antes da hora, ou seja, chamada de fruta peca, né? Fruta peca, adoece e morre, não permanece. Mas a mim e a você, Deus está dizendo: vos chamei e vos nomeei, ou seja, vos autorizei para que vocês vão e deem muito fruto e o vosso fruto seja um fruto permanente. Então você foi escolhido por Deus. Ah, pastor, mas eu tenho minhas limitações.
Eu tenho minhas dificuldades, mas Deus escolheu você. Eu não tenho capacidade, mas quem falou que Deus precisa de gente capaz para chamar? Quando Ele chama, Ele mesmo capacita. Mas eu não posso. Você não pode sim, eu também não posso, mas Deus pode. Então não fique colocando porém na escolha de Deus. Deus já ficou bravo com Moisés por causa disso. Leia Gênesis capítulo 3, Êxodo capítulo 3. Deus já ficou bravo, né, com Moisés, porque Moisés ficou, eu não posso, não sei falar, o povo não vai me ouvir, eu sou pesado de língua. E Deus deu uma dura em Moisés até que ele aceitou. Então não fique colocando porém naquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Se está em tua mão, meu querido, se está na tua mão, foi Deus que colocou. E se Deus colocou na sua mão, faça, porque Ele vai te dar graça. Aleluia. Ele vai te dar autoridade. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te capacitar para que você tenha um ministério produtivo, para que você tenha uma vida produtiva. Aleluia, vida de oração produtiva, vida de louvor produtiva, vida de comunhão produtiva, vida missionária produtiva, porque Deus está investindo na sua vida e você foi chamado para produzir no reino de Deus. Aleluia. Então não pare. Não fique pensando que você está só, porque tem gente investindo em você. O céu se move ao teu favor. Você não está sozinho, você não está sozinha. Às vezes você fica imaginando porque a luta está grande, porque os problemas estão difíceis, e eu não posso fazer a obra de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele está contigo em todo momento, em todo instante. Tem um salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os livra do mal. Então, se crendo nessa palavra como uma verdade, eu gostaria de que você imaginasse a quantidade de anjos que estão aqui nesta hora cultuando a Deus conosco, porque anjo não recebe adoração. Anjo é adorador igual a mim, igual a você. Mas o escritor aos Hebreus disse que os anjos são ministradores do Senhor, enviados do céu a serviço do povo de Deus. E mais, a Bíblia diz que no Salmo 91 que Deus deu ordem a um anjo a teu respeito. E não é um anjo coletivo, é um anjo com ordens a teu respeito. Isso fala em particular. Tem um ser celestial que anda contigo, que está contigo, recebeu ordens diretamente de Deus para abençoar a sua vida, para estar com você, para lhe proteger, para lhe ajudar na luta contra o mal e para realizar a obra que Deus deu em suas mãos para você fazer. Aleluia. Imagina Deus chamando você e dizendo, anjo, vem cá. O anjo se põe na presença de Deus e Deus diz assim, desce lá. Você tem ordens na vida do pastor Ney, por exemplo. Você tem ordem específica. Vá lá e cumpra. Ajuda ele. Dá força a ele. Dá sabedoria a ele para fazer minha obra. Dê graça a ele para que ele seja frutífero. E assim Deus fez com cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Tem um teu nome, está escrito lá no céu. E Deus chamou esse ser e disse assim, vai lá e cuida dele. Vai lá e cuida dela. Vai lá e ajude ele, ajude ela. Para que eles não parem. E você, agora sabendo que tem o céu a teu favor, sabendo que tem o Espírito de Deus morando dentro de você, sabendo que tem um anjo ao teu redor, e mais ainda, sabendo que o sangue de Jesus está sobre a tua vida, ninguém vai lhe parar. Ninguém vai poder se opor. Ninguém vai impedir a obra que Deus tem na sua vida. Porque tem alguém investindo, tem alguém cuidando, tem alguém zelando por você. Aleluia. Sejamos frutíferos.
Sejamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Mostre para Deus que você está vivo. Aleluia. Porque se você se mostrar morto, o texto diz que ele vai cortar. Todo ramo em mim que não dá fruto, ou seja, que está morto, ele corta. Só que mesmo o galho morto, ele tem a aparência de vivo. Então você tem que mostrar para Deus que você está vivo, que você está viva. Glória a Deus. Dá uma balançadinha no irmão que está do seu lado aí. Balança ele, pergunta se ele está vivo. Ele está vivo? Glória a Deus. Aleluia. Se eu estiver vivo, ele vai dar glória a Deus. Oh, glória. Mostra para Deus que você está vivo. Mostra para Deus que você está disponível. Mostra para Deus que Ele pode contar com você, que Ele pode contar com a sua vida, que Ele pode contar com os dons e talentos que Ele te deu. Aleluia. Louvado seja Deus. Que essa palavra ela possa produzir o efeito para o qual foi enviado ao seu coração nessa noite. E que você saia daqui hoje mais crente do que você entrou, que você saia daqui hoje mais forte do que você estava, que o Senhor lhe use poderosamente nas mínimas coisas que você pode estar fazendo nesse momento na obra de Deus, que você possa lhe usar poderosamente. Talvez você não tenha título, não tem cargo, mas é alguém que ora, é alguém que intercede, é alguém que evangeliza, é alguém que visita. Então continue, o Senhor é contigo. Continue, Deus está investindo em você. Continue, porque os frutos que você vai produzir vai glorificar a Deus. Eu quero orar por você. Fica de pé, por favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos por um instante. E eu gostaria de nesta noite perguntar a você que entrou aqui, que não ainda fez um pacto com Jesus, que não frequenta, não tem ainda frequentado a igreja, se você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, se você quer ser enxertado na videira verdadeira, para que você tenha uma vida produtiva, se esta palavra entrou em seu coração e você entendeu que Deus está lhe chamando, e entendeu que você também foi escolhido por Deus, mas que precisa dar o seu passo, que precisa fazer a sua parte, levanta a sua mão aos céus, ou então vem à frente, entregando-se a Jesus, para que Ele possa perdoar teus pecados, para que Ele possa te dar uma nova vida, para que Ele possa te dar a chance de crescer e frutificar no reino de Deus, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou desde o ventre da sua mãe, e não é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, que Deus lhe chamou desde o ventre da sua mãe. Não é a primeira vez. Deus está dizendo mais uma vez que te escolheu desde o ventre da sua mãe, mas você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer jus a essa escolha, vindo ao encontro do Senhor, entregando sua alma a Ele. Tem alguém nessa noite para Jesus? Não tem? Se não tem, que Deus lhe dê uma nova chance, uma oportunidade. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Senhor, o quanto o Senhor tem cuidado desta igreja, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, o quanto o Senhor tem feito por nós. Nós aqui queremos ser gratos. E eu quero aqui apresentar também a Tua igreja neste povoado, para que o Senhor continue abençoando, que eles continuem frutificando, e que eles não desistam jamais, Senhor, de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade, que eles não desistam jamais
de continuar ouvindo a tua voz e os teus direcionamentos. Abençoe o seu pastor, dando-lhe graça, dando-lhe fortalecimento espiritual, discernimento, sabedoria, para conduzir a tua obra neste lugar. Abençoe seus obreiros, suas obreiras. Abençoe, Senhor, cada departamento aqui representado. Abençoe, Senhor, para que através deles este povoado seja alcançado para o reino dos céus. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por sermos a tua igreja. Obrigado por nos amar desta maneira, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, por favor.